Olá, tudo bem? Eu hoje vim aqui falar sobre a reação do presidente Jair Bolsonaro às manifestações dos estudantes, professores e pais de alunos pelas cidades do Brasil. A reação dele foi a seguinte: se tratava de grande maioria de militantes, ou seja, estamos a falar de uma manifestação onde, por todo o país, se somar todos que estiveram presentes, muito provavelmente estaremos a falar de 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas. Ora, a maioria dos que ali estavam eram professores e alunos. Como, sei lá, 80% ou mais da família tem alguém a estudar, aqueles estudantes têm famílias, e estamos a falar, o que está-se aqui a dizer é que cerca de 80% ou mais da população brasileira são militantes, e obviamente ele está a falar de militantes de esquerda, porque ele, quando fala de militantes, naturalmente não está a pensar nos militantes de direita. Mas ele diz mais, ele diz que se trata de idiotas úteis que não sabem sequer a fórmula da água e que são meras massas de manobra. O que é que isto quer dizer? Primeiro, a maioria, como ele diz, não pode ser a maioria. Ou são todos ou não é nenhum. E pelo simples facto de, se aquelas pessoas, na maioria, são idiotas úteis e massas de manobra, aqueles que eventualmente não seriam idiotas úteis, ao estarem presentes, se assumem como tal. E por uma razão muito simples. Porque eles, nesse caso, não teriam sequer a capacidade de perceber que, ao estar ali, eles estão-se a comportar como massas de manobra e, como tal, pelo Presidente da República, são idiotas úteis que não sabem sequer a fórmula da água. Isto, de certa forma, explica porque é que ele considera que a facada de que foi vítima ele só não morreu por milagre. Porque, afinal, os médicos formados no Brasil saem da faculdade sem saber a fórmula da água. Portanto, uma pessoa que é tratada por médicos que não sabe a fórmula da água e ainda assim é operado mais do que uma vez com êxito, quer dizer que, de facto, só se salvou mesmo por um milagre. Portanto, este é o diagnóstico que faz o Presidente da República. O diagnóstico do Presidente da República, se for bem esmiuçado, deixa claro que se trata de um país onde a população, de um modo geral, é uma população de idiotas e não escapa sequer os eleitores dele, por uma razão muito simples. Porque, a não ser aqueles que eventualmente não tenham ido para a escola, esses poderão não ser idiotas, na ótica do Presidente da República, porque todos aqueles que foram para a escola, todos esses formaram-se em escolas que só formam idiotas úteis. Portanto, lamento informar você que é eleitor do Bolsonaro e continua a achar que ele é o presidente ideal para o Brasil. Você, para ele, é um idiota útil, independentemente de quem você votou. Mas mais, se todos os outros são idiotas úteis e ele apresenta este diagnóstico e não apresenta nenhuma solução, ou pelo menos uma solução com o mínimo de racionalidade, estamos perante um presidente de um país de idiotas úteis em que ele próprio é um idiota completamente inútil. Porque, ainda que capaz de fazer um diagnóstico, não é capaz de apresentar uma solução. Então, se ele pelo menos fosse minimamente honesto com o povo brasileiro, o que ele deveria fazer depois desse diagnóstico é dizer: meus amigos, este país é um caos, não tem ponta por onde se lhe pegue, nós somos todos um país de idiotas e eu não tenho nada que possa fazer perante um país de idiotas. Outro que seja capaz, que venha para o meu lugar fazer, porque eu não me sinto capaz de fazer isso. E a prova que ele entende que não se sente capaz é que a solução, entre aspas, evidentemente, para esse problema, para esse diagnóstico, não foi como seria razoável, por exemplo, uma vez que as faculdades só formam idiotas, existe um grande problema na parte dos professores. Professores que não são preparados, porque a maior parte deles também foram formados no Brasil, mas ainda que não foram, a partir do momento que eles deixam passar alunos que, por exemplo, imagina um professor de medicina, um aluno de medicina que se forma sem saber a fórmula da água, ou de química, qualquer uma dessas áreas, e são muitas as áreas em que as pessoas têm que saber de química,
que não sabe sequer a fórmula da água, e estamos a falar de professores totalmente incapazes, quer pela sua incapacidade própria, quer a capacidade de ensinar. Portanto, o normal seria ou mandar os brasileiros para fora para estudar e sair de lá capazes, mas isso evidentemente seria impraticável, não haveria dinheiro para isto. A outra solução seria, bom, então vamos mandar vir do estrangeiro, vamos criar um programa de incentivo para professores altamente qualificados de outros países venham lecionar no Brasil, de forma que deixemos de ter pessoas a sair das faculdades que são meros idiotas úteis. Úteis ou não, por acaso agora pouco importa, que são meros idiotas. Esta seria, obviamente, a solução razoável. No entanto, qual foi a solução que ele apresentou? E mais uma vez, entre aspas, não, vamos cortar geral 30% dos gastos, naqueles gastos em que o governo tem capacidade de mexer, porque há gastos que ele não pode mexer, como é o caso, por exemplo, do salário dos professores. Então, em tudo aquilo que são as chamadas despesas discricionárias, em que inclui, por exemplo, gastos com água e luz, imaginem, por exemplo, um hospital-escola, como, segundo eu ouvi no programa 13 e 1 da boca do Carlos Andreasa, haveria até uma faculdade de medicina em Palmas, no Tocantins, em que o corte no hospital foi de 100% nessas despesas, e como eu não imagino ser possível um hospital funcionar sem água e luz, para onde, por exemplo, essas despesas discricionárias, uma das áreas para onde essas despesas discricionárias vão, evidentemente que a única solução é fechar esse hospital. Portanto, estamos a falar de um presidente que vê o sistema de ensino no Brasil de tal forma caótico que a solução é terra arrasada. Vamos arrasar com esse sistema de ensino. Ora bom, se fosse para fazer isso, para a partir daí criar um sistema novo, seria evidentemente um caos. Ninguém, com o mínimo de sanidade mental, propõe uma coisa dessas. Perante uma situação, por mais caótica que seja, a solução não é destruir tudo para construir algo de novo. A solução é, nem que seja a prazo, reparar as coisas a partir de baixo, de forma que em algum momento as pessoas comecem a sair das faculdades sem serem meros idiotas. Não, nenhuma solução desse género foi apresentada. Foi apenas cortes. É claro que existe essa falácia de chamar, não como cortes, como contingenciamento. Quer dizer que, quando houver receitas, que essa verba poderá voltar. Só que a prática diz que essas regras, esse dinheiro acaba por nunca voltar. Uma vez contingenciado, esse dinheiro acaba por nunca voltar. Ou seja, na prática, estamos efetivamente a falar de cortes. Cortes que inviabilizam escolas, que inviabilizam universidades. Bom, este vídeo era para falar sobre isto. Espero mais uma vez que você partilhe os vídeos nas redes sociais, dê o seu like, não se esqueça de subscrever o canal se ainda não subscreveu e ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.